Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Acordo Entre Nós. E hoje nós vamos falar de um tema que perpassa a nossa vida, não só os processos, não só o direito de família, mas como a seara do direito, que são as emoções. E eu trouxe uma convidada super especial, que é advogada, mas que fala muito sobre emoções, sobre equilíbrio emocional, sobre essa questão do controle das emoções, que agora está com a mentoria que vai ser lançada, que ela já me contou que eu já estou dando um spoiler, para mulheres, que é o nosso público, né? A gente fala para vocês prioritariamente. Letícia, seja muito, muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui no Acordo Entre Nós. E vou começar logo com uma pergunta. O que são as emoções? Pronto, obrigada pelo convite, André. Eu fico muito feliz de estar aqui contribuindo com vocês, com aquilo que eu aprendi ao longo da minha jornada de autoconhecimento, porque quando a gente tem autoconhecimento sobre as nossas próprias emoções, a gente consegue entender o ser humano em geral. E você fez a pergunta, né? O que são as emoções? Eu entendo que as emoções, elas são regidas pelo coração, e o coração é enganoso. Então, muitas vezes, a emoção ela difere da razão e da consciência. É aquilo que nos faz agir por meio da impulsividade, quando a gente não sabe exatamente por que está tomando aquela decisão através da emoção. Então, assim, eu não sei se vocês conhecem a escala das emoções. Eu queria até mostrar para vocês depois aqui, que lá tem uma pirâmide que tem várias emoções: vergonha, medo, raiva, tristeza. Essas são as emoções de baixa vibração, as emoções mais densas. E vai subindo a pirâmide e aí tem alegria, amor, paz, que são as emoções de alta vibração. Seria a ideia de emoções positivas e Com negativas. certeza, exatamente. E na vida a gente tem isso, tudo é feito de energia. E na vida tem a energia positiva, que é a energia de Deus, do Criador, e a energia negativa, que são as energias mais densas que nos fazem muitas vezes querer nos culpar, querer nos julgar, que é totalmente diferente do que Deus tem para nos ensinar. Ele nos amou. Então, Ele não veio para nos culpar, Ele não veio para nos julgar. Isso que quem faz é o ego. Jesus veio para ensinar o amor de Deus entre nós, irmãos. E aí, nessa pegada de assunto do ego, né? Porque para mim, que além de advogado, sou psicólogo, sou aí um eterno amante do autoconhecimento. Falo que o autoconhecimento salvou minha vida e vejo claramente em você que, de uma certa forma, salvou a sua também, salva a nossa vida todos os dias. E você falou de um assunto para mim que é muito caro, que é o ego. Estudo muito sobre isso já há alguns anos. E você falou da questão da culpa. E eu costumo dizer que a culpa é a crença no pecado. E o pecado, será que ele existe? Na minha concepção, sim. O pecado, ele está na terra, né? E Jesus veio aqui para ensinar o amor de Deus, que como eu disse, mas ele também veio para pagar pelos nossos pecados. Então, ele veio, na minha concepção, e eu estou aqui falando, adentrando um pouco da religião, gente, mas, na verdade, não é religião. Sim. O que eu gosto de explicar isso para o público, porque muitas vezes a sociedade tem uma mentalidade muito fechada. A religião é como se fosse um peixinho no oceano chamado espiritualidade. Então, Jesus, ele não pregava no meio dos templos, nas igrejas, ele pregava na rua. Né? Então, ele não tinha isso de estar na igreja para estar conectado com Deus. Claro, ir para a igreja é importante, porque lá é uma atmosfera, é como se fosse um hospital espiritual, é energia muito grande, todo mundo louvando, todo mundo adorando, mas a igreja, na realidade, somos nós mesmos, é o nosso templo, o nosso corpo, a nossa consciência. Costumo dizer que Deus está dentro de nós. Exatamente, tanto é que somos a imagem e semelhança de Deus. Só que a questão do pecado, né? Então, Jesus, ele pagou um preço para a gente entender que a gente pode pecar, porque se não pecássemos, éramos perfeitos, né? E Jesus foi o único que teve essa perfeição. Mas quando a gente peca, a gente tem um Deus que é o juiz, ele é justo, mas ele é misericordioso. E temos Jesus, que é o advogado que nunca perdeu uma causa. Então, Jesus é o nosso advogado diante dos nossos pecados. Tu acredita em punição?
Punição não, mas eu acredito em justiça. E Deus, como eu disse, é juiz. E ele vai agir conforme a justiça. Então, se a gente faz... Tem duas coisas, a sabedoria e o discernimento. O discernimento é você saber o que é certo e o que é errado. E a sabedoria é você escolher o lado certo. E muitas vezes a pessoa não tem discernimento. Então, ela não sabe ali qual é o certo e errado. Ela é ingênua. Por isso que é tão importante a gente estudar a Bíblia. Não é apenas ler a Bíblia, porque muitas vezes lá tem palavras que a gente não entende. Por isso que tem um princípio muito importante, que é o princípio da inteligência. O que é a inteligência? É você entender o português, claro. É você entender o que está sendo dito, ter interpretação de texto. E muitas vezes a pessoa vai ler a Bíblia e não entende o que é uma palavra. E aí passa despercebido. Por exemplo, tem aquele versículo: aquele que se humilhar será exaltado. Aí muitas vezes as pessoas pensam, os humilhados serão exaltados. Né? As pessoas não falam, Sim. Os humilhados serão exaltados. Aí ela entende o quê? O que a sociedade entende? Ah, que se você me humilhar, André, Deus vai me exaltar. Mas não é assim. É que se eu me humilhar, aqueles que se humilharem serão exaltados diante de Deus. Então, a gente tem que saber muito bem, ter essa interpretação, essa inteligência do que está na Bíblia, para a gente... eu peço até desculpa, porque assim, eu começo um assunto e vou vagando assim, eu abro várias janelas. O objetivo é esse, eu estou abrindo aqui algumas questões. Eu abro várias janelas, é muito conhecido. Que eu vou já dizer minhas opiniões. Então, voltando lá, né, para a gente fechar essa janela, André, que você me perguntou sobre a punição. Então, muitas vezes, a gente não tem conhecimento do que é o certo ou o errado. E aí, a gente acaba colhendo os frutos daquilo que a gente semeou, que é a lei da semeadura. Só que Deus, ele nos dá a oportunidade para recomeçar. Então, a gente reconhece o pecado, o nosso erro, que a gente tomou ali uma decisão por conta do ego, por conta da carne. Deus nos perdoa e a gente tem uma nova oportunidade para recomeçar. Eu penso, é uma percepção minha, porque para mim, pecado ele está ligado a uma culpa, que está ligado numa crença à punição. Sim. Se eu sou punido, é porque eu errei. Mas, de repente, o que é errado para mim pode ser que não seja errado para você. E aí, nessa perspectiva, né, puxando aqui para esse assunto de emoções, de pecado, que eu acho que está tudo interligado, e como ela bem colocou, não é sobre religião. Não é sobre religião. Eu vejo muito, como você também disse, é muito sobre espiritualidade. Eu acho que existe uma confusão entre religião, entre teologia, entre espiritualidade, e eu acho que cada coisa tem seu local, cada coisa tem seu lugar, e espiritualidade é algo muito mais amplo. Existe um livro chamado de Um Curso em Milagres. Esse livro, não sei se você conhece, mas é um livro que eu indico assim muito mesmo. É o segundo livro que você me indica, que eu vou sair com várias indicações. Que é Um Curso em Milagres, que ele fala que o pecado não existe. Que o pecado é uma crença não punição. Como, por exemplo, lá nos primórdios era assim, na igreja católica e etc., na religião era assim, bati na minha mulher. Então, eu vou lá, faço o confessionário e o padre me indica fazer 10 Ave Marias e 20 Pai Nossos. Nessa perspectiva, ele foi punido, porque bati na minha mulher, então eu rezei 10 Ave Marias e 20 Pai Nossos, então estou perdoado. E aí depois ele batia de novo. Então já sei, vou rezar 10 Ave Marias e 20 Pai Nossos e estou perdoado. Então, quando eu te perguntei assim, você acredita em pecado? Você disse assim, eu acredito. E aí eu gosto muito desses debates, que eu vou trazer a ideia do que pecado é uma crença na punição que traz uma culpa. E como você bem colocou, será que a gente é culpado? Certo. É uma pergunta bem complexa, né? Você tocou em um assunto que é complexo, é profundo, e eu vou responder conforme aquilo que eu sinto. Sim. E do que eu acredito, a minha fé, né? Eu estou aqui compartilhando, Sim. gente, a minha fé com vocês, né? Que é aquilo que eu vejo como a verdade, aquilo que eu acredito. Porque fé é você acreditar naquilo que você não vê, mas você sente. Pisar sem saber que tem um chão e saber que não vai cair. Exatamente. Então, vamos lá. A culpa é um sentimento que nos coloca no fundo do poço. E, como eu disse, Deus não quer que a gente fique nesse lugar. Tanto é que aqui na Terra nós somos herdeiros de Deus. Sim. Então, esse sentimento de culpa, quem quer que a gente sinta é o outro lado, é o inimigo.
Então, ele quer que a gente se sinta culpado, para a gente se sentir amargurado, para a gente começar a se revoltar contra si mesmo. E aí a gente vai, como é que eu posso explicar? A gente vai tornando isso um hábito. A gente que cria a nossa própria punição. Você deu o exemplo do homem que bateu na mulher, foi lá, pediu perdão, fez lá a penitência dele e voltou a pecar. Eu retorno na emoção. Ele não tem inteligência emocional. Obviamente não. Ele não tem. Ele tem um descontrole emocional. Porque se ele sabe que bater na mulher é um pecado e que é errado, então as emoções dele fazem ele agir com a impulsividade para novamente ele bater nela. Aí volta o tema central da gente. Então, por isso que é importante a gente ter um autodomínio próprio das nossas próprias emoções. Então, tem a emoção, tem a razão e a consciência. Quando a emoção, pegando o seu exemplo, está lá, ele está na euforia, quer bater na mulher, quer bater. Ele não bateu ainda, só está com a intenção de bater. Então, ele está sendo regido pelas emoções, de ira, de raiva. Aí, a razão dele vai lá e diz assim, ei, peraí, tu não pode bater ela não, é errado. Né? Então, não faça isso. Só que ele pensa, não, mas ela fez um erro comigo, mas ela me fez alguma coisa que me chateou, que despertou em mim esse sentimento. A razão querendo justificar a emoção. Sim. Aí a consciência, que tem que ser o primordial, ele pensa, se eu bater nela, eu vou carregar esse peso na minha consciência para toda a eternidade, que a consciência da gente é a nossa alma. Então, a gente vai carregar isso. Então é a consciência que tem que fazer com que ele não seja regido pela emoção da raiva de querer bater nela novamente. Então, se ele bate e depois ele se sente culpado, então é ele que está criando a própria penitência dele. Ou seja, cada causa traz seu efeito. Exatamente. Que é uma das leis que nós temos aqui, causa e efeito, né? Que muita gente não sabe, mas o pessoal diz assim, aquela ideia do colher o que eu plantei, né? Se eu não tenho como plantar limão e colher morangos, e assim sucessivamente. E aí, no cerne da questão, que a gente dividiu aqui por outros temas e etc., mas tudo é sobre emoção, porque eu vejo que é muito enraizada essa ideia do ego, do pecado, dessa culpa, de trazer para si esse local de... Como é que eu posso dizer? Penitência mesmo, de penitência, e eu gosto de falar que a gente tem, né, o Deus está dentro da gente, é uma perspectiva minha. E eu observo que as emoções, elas estão no centro de praticamente todos os conflitos. Conflitos esses com a gente mesmo, conflito com o outro, né? E você falou daquela escala de emoções que eu achei super bacana, né? E aí pegando o gancho dessa sua escala, eu já li que, por exemplo, a vergonha é a pior frequência. É a pior frequência que existe, né, nessa escala de emoções. Depois vem o medo, mas a vergonha é a pior. Perfeito. E aí, no cerne dessa questão de emoções no centro de um conflito, como é que, na tua perspectiva, uma pessoa pode melhorar essas emoções? A gente deu o exemplo aqui do rapaz, do homem que batia na mulher e que pecava e etc. Eu trouxe isso para chegar nessa ideia do como ter esse autocontrole emocional, como ter, na tua perspectiva, esse olhar de, peraí, deixa eu controlar as minhas emoções. Como é que tu enxerga isso? Pronto. Eu acredito que não tem como a gente controlar as emoções. Por quê? Nós somos seres humanos. Então, é como se as emoções fossem bolhas que está aqui no ar. Aí eu estou aqui com você conversando, aí você fala uma coisa que toca numa ferida emocional minha. Tem as 5 feridas: rejeição, abandono, injustiça. Quais são as outras 2? Traição e humilhação. Traição e humilhação. Por isso que é bom falar com uma pessoa inteligente, que entende. Então, vamos lá. Aí você toca numa ferida minha da injustiça. Aí eu pego e quero reagir. Eu quero, né, na minha impulsividade da carne, do ego, eu quero me defender. Aí eu quero te atacar. Então, assim, não tem como controlar. Porque a emoção aqui da raiva chegou. A gente é um instrumento, aí as emoções estão aqui no ar, aí ele me atacou, tocou na minha ferida de injustiça, aí a raiva veio até mim. Antes de eu querer reagir,
Eu tenho que não reagir. O cerne da questão é esse, é não querer controlar a emoção, porque eu sou ser humana, eu vou sentir, é inevitável, e não reagir à emoção. Aí o que eu faço? Eu estou dizendo o que é que eu faço mesmo na prática. Eu me pergunto, qual é a emoção que eu estou sentindo aqui? Porque a partir do momento que a gente consegue identificar algo, a gente tem um poder maior sobre aquilo, né? Aquilo é algo de conhecimento. Ah, eu estou sentindo raiva, certo? Aí eu respiro. Por quê? Porque a respiração, isso na prática que eu estou te falando, como é que a pessoa pode resolver? Porque tem algo muito mais profundo que a gente tem que adentrar nisso, que é um estudo mesmo de autoconhecimento, que não é da noite para o dia. Claro, é um processo. Mas é um processo. Mas existem algumas técnicas que a gente pode fazer ali na prática, na hora que a gente pode diminuir essa reação. Qual é a emoção que eu estou sentindo aqui? Raiva. Aí eu respiro. Por quê? Porque o ar, o oxigênio, ele limpa os pensamentos intrusivos da nossa mente. Por isso que a meditação é muito importante. Não é sobre paz e amor, meditação. Não, não é isso. Porque a meditação traz o estado de presença. Exatamente. E é no estado de presença que a gente consegue resolver todos os problemas. Porque se a gente parar para pensar, no presente, agora não tem nenhum problema. Tudo está na consciência, pega no teu gancho da consciência. Exatamente, porque quando a gente pensa muito no passado, a gente fica com depressão. Quando pensa muito no futuro, com ansiedade. Então, Deus é o agora, a vida é o agora. O presente é o estresse. Você tem que ser suave, manso, equilíbrio, você tem que olhar. Às vezes as pessoas estão tão focadas, estão tão concentradas em conseguir algo, que elas ficam com a energia muito pesada. Quando elas ficam suaves e olha aquilo com mais leveza, é natural o fluxo seguir. Eu vejo que a gente é como se fosse rios. Nós somos rios. E aí, o rio, quando ele está desaguando para o mar, quando ele bate no obstáculo, ele não fica querendo quebrar o obstáculo, ele simplesmente contorna, ele encontra outros caminhos até chegar no mar. Então, eu vejo que nós somos rios e Deus é o mar. Então, quando a gente está diante de um problema, talvez aquele problema nem seja um problema. Na nossa percepção humana, mas talvez ele seja realmente o caminho que vai te fazer chegar onde realmente você tem que chegar. Então, é simplesmente deixar o fluxo natural das coisas. Agora, retornando lá nas técnicas, né? Então, perguntar qual é a emoção que eu estou sentindo. Reconhecer essa emoção. Identificar e respirar. Por quê? Porque a respiração vai oxigenar, vai limpar toda aquela bagunça, aquela sujeira de pensamentos negativos e intrusivos. E aí eu consigo ter um autodomínio ali, né, do estresse, né, que o cortisol aumenta, mas aí eu tenho um autodomínio ali das minhas atitudes, da minha fala, dos meus pensamentos, e aí eu consigo responder de forma mais branda, né, e não tão na sentimento de raiva, de vingança, de ira, enfim. Então, eu uso isso na minha prática. Agora, se a gente for levar para um lado mais profundo de processos, né, o que é que eu vejo que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro reconhecer. Sim. Porque muitas vezes a gente não consegue reconhecer os nossos próprios erros. A gente não quer, a gente aponta muito o dedo para o outro, mas não olha para si. E eu entendo o quê? Que nós somos, tudo na vida é uma energia. Tanto é que tem até tatuado aqui no meu braço, Deus é energia. Porque eu entendo isso. Então, se eu sou uma energia, eu sou uma antena. Então, tudo aquilo que eu vibro, eu estou atraindo para a minha vida. Então, primeiro a gente tem que reconhecer os nossos erros, olhar para dentro de si, para poder conseguir ter uma mudança externa. Que é a questão do autoconhecimento, né? Do autoconhecimento. E aí você falou muito bem, Letícia, a questão do reagir. A gente é muito convidado a reagir à emoção que a gente está sentindo. Se eu estou com raiva, em vez de eu olhar para dentro e, não, peraí, eu estou com raiva. Eu costumo dizer que nessas emoções a gente deve ficar dentro de uma jaula, que essa jaula é a jaula interior, que eu chamo. Peraí, eu estou com raiva, então eu não vou conversar com um cantinho fulano, do castigo, isso, né? Eu não vou, de repente, tratar desse conflito, eu não vou, de repente, ir para essa conversa, porque com raiva a gente sabe que a gente vai fazer provavelmente coisas
né? Não racionais. Na impulsividade, Na impulsividade. Né? E eu sempre falo para as pessoas assim, que tal em vez de você reagir, você responder? André, qual a diferença do reagir para o responder? Na minha perspectiva, quando você responde, você diz, que é exatamente isso que você falou. Bem, eu estou com raiva. Nesse momento eu não vou conseguir resolver nada. Então, em vez de eu reagir àquela emoção, eu estou respondendo. Peraí, o que é que o André está sentindo? E existe uma prática da neurociência que é bastante legal, que eu acredito que você conheça, que é a questão da desidentificação. Peraí, não é eu que estou com raiva, é o André que está com raiva. Porque quando eu desidentifico da emoção, automaticamente eu paro e, poxa, não sou eu. Então, o André está com raiva, ou o André, nesse momento, não vai poder conversar. Então, eu não estou reagindo, eu estou respondendo. É você ter um olhar de 360 graus sobre você mesmo. Sim. Né? Como se o seu corpo estivesse aqui, mas eu falo muito do lado espiritual, gente, porque eu estudo muito a Bíblia, mas, assim, é natural meu. Sim. Mas, assim, o seu corpo está aqui, mas é como se a sua alma olhasse você naquela situação, né? Um olhar 360 graus. Inclusive, uma técnica que eu faço bastante é o seguinte, quando eu estou numa situação assim, que está me deixando ansiosa e tudo, preocupada, eu faço o seguinte, eu fecho eu tiro o celular e tudo, paro o que eu estou fazendo, fecho meus olhos e eu me imagino muito bem sentada assim, sabe? Com a xícara aqui de chá, que eu amo chá. Aí eu fico sentada, eu imagino eu sentada com o chá e só olhando os carros passando. E os carros passando são os meus pensamentos. Aí eu fico olhando, estou pensando isso, ele está pensando isso, beleza. Aí aquilo me faz eu me tirar daquela situação de observado e passar a ser a observadora. Né? Sim, perfeitamente. E Letícia, nessa perspectiva, a advocacia ela exige muito da gente. Esse equilíbrio emocional, essa autorregulação emocional, esse autoconhecimento. E a gente, quando vai se identificando com o direito, a gente chega num determinado momento, que eu acredito que tenha sido o seu também, assim como o meu, de, poxa, o direito ele não é só suficiente para resolver os conflitos. A gente todos os dias se depara, de repente, com um judiciário muito emocionado, com os operadores do direito muito emocionados, quando eu falo emocionados, é agindo nessas emoções de baixa frequência, como você colocou, raiva, medo. É como se eles entrassem dentro da situação, talvez, né? Não posso dizer que eu não estou lá trabalhando, a gente não está lá, mas é normal isso acontecer, é do ser humano isso acontecer. E aí, eu queria te perguntar, onde foi que surgiu essa sua visão de as emoções? Por que hoje a Letícia encontra nesse papel de falar para mulheres, de fazer, né? Eu já dei spoiler no começo, vou continuar, dessa mentoria que você vai aí trazer para mulheres, sobre emoções e outras coisas. Quando foi essa virada de chave? A minha, como ele falou, né, o André falou, essa mentoria que eu estou terminando de criar, ela é voltada para o público mulher, mulheres que querem crescer, que querem prosperar. E prosperidade não é só a ver com dinheiro. Prosperidade é quando você tem todos os recursos, Deus lhe dá, manda através das pessoas. Você tem todos os recursos de fazer o seu propósito na terra. Então, prosperidade é isso. Não é só sobre dinheiro. E a mentoria é voltada para mulheres que querem prosperar em todas as áreas da vida, que eu elenco em 5. Emocional, espiritual, familiar, financeira e profissional. Então, essa mentoria é conforme as minhas experiências, aquilo que eu estudo e quero passar para as mulheres. E uma pessoa que foi muito importante para mim, para poder despertar esse lado emocional, foi o Thiago Brunet. Ele não me conhece, mas eu estou aqui. Quem não conhece ainda, nesse trabalho. Ele até respondeu um stories meu, que eu marquei ele respondeu, eu fiquei muito feliz. Não me conhece ainda, mas ele é meu mentor, porque eu aprendo muito com ele. Todos os dias eu escuto Café com Destino, que é um programa que ele faz de segunda a sexta, 6h57 da manhã. Então, eu estou aqui honrando ele, porque realmente ele transformou a minha vida. E, através da minha vida transformada, eu pude transformar a vida da minha família e quero agora transformar a vida de mulheres e das pessoas em geral que passam pela minha vida e acreditam no que eu estou falando,
que querem, né, conhecer um pouco da minha fé em relação a isso. Letícia, você acredita que as emoções, de alguma forma, elas devem ser presentes ou não no direito? Porque o pessoal fala muito assim, no direito, nas audiências, nas nossas questões do dia a dia, enquanto advogados, as emoções... Aqui não é lugar para emoção. Eu já escutei aqui isso algumas vezes, já escutei dentro da nossa área de trabalho, não sei se você já escutou, mas alguns operadores de direito que olham assim, não, mas aqui não é lugar para emoção. Aqui é um local de resolver o problema. Respondendo sua pergunta, né? Vamos lá. Eu acredito que não tem como não ter emoção, porque nós somos seres humanos, não somos máquinas, né? Então, até um juiz que vai julgar uma causa, ele vai julgar conforme a subjetividade dele, e a subjetividade dele vem através de todas as experiências que ele passou, aquilo que ele acredita como verdade. Então, o que eu entendo disso? Que a gente precisa ter atenção a 3 P's: propósito, pessoas e princípios, que podemos dizer que é algo mais profundo, mas podemos dizer que são regras, né? Que é justamente a lei que você está dizendo, o regulamento. Então, a gente tem que ter primeiro o propósito, ou seja, saber por que a gente faz o que faz. Sim. Então, vamos supor um juiz. Ele tem que saber por que ele está naquela profissão como juiz. Saber o motivo por trás de fazer o que faz, porque isso faz ele fazer aquilo com amor, com dedicação, e não só por conta do salário, e não só por conta do status, do cargo, da posição. O segundo P são pessoas. A gente tem que amar as pessoas acima dos princípios, acima das regras. Eu sei que no mundo dos negócios é um pouco difícil, porque a gente vive no capitalismo, e quando as pessoas têm o dinheiro está no coração delas e não no bolso, é muito difícil ela pensar isso. Mas o dinheiro tem que ficar no bolso. A gente tem que ter prosperidade em riquezas, tem que ter dinheiro, mas ele tem que ficar no bolso, no coração, não. A gente não pode ser regido por isso. Então, por que eu digo que as pessoas precisam estar acima das regras, dos princípios, que são as leis no direito? Porque o maior líder da história, e eu não estou falando de religião, Jesus, ele amou as pessoas mais do que cumpriu as regras da lei de Moisés. Então, tinha a lei de sabático, que não podia trabalhar aos sábados, não podia ter curas aos sábados. Jesus ia lá e curava quando era sábado. Ele não estava se preocupando com isso, porque ele amou as pessoas mais do que as regras. Então, eu encaro dessa forma, que dentro do direito, se a gente está diante de um processo, de um caso, que o juiz vê que mesmo que exista uma lei que diga algo, porque sempre vai existir outra lei que vai dizer outra coisa, né? Porque a lei ali... Até porque se não existisse, não teria o juiz para definir. E nem o advogado para defender conforme aquela lei, né? Então, a lei tem para ambas as partes. Agora, o juiz, ele tem que analisar o quê? Rapaz, beleza, esse advogado está alegando isso, mas conforme essa prova, eu estou vendo outra coisa. Então, por que eu vou conforme o que o advogado está dizendo? Se a prova contra fatos, provas não tem argumentos. Está lá uma foto, por exemplo, do homem batendo na mulher. Pronto, tem lá a foto, tem um vídeo. Então, mesmo que tenha uma lei que diga o contrário, na minha percepção, ele tem que ir conforme as provas, os fatos. Então, a emoção dele vai ter emoção, porque ele vai ter compaixão. Ele vai ter misericórdia, não, eu sei que tem a lei, mas eu estou vendo a foto, a mulher está no hospital, então eu vou ter que olhar por esse lado. Então, eu acredito, sim, que tenha que ter emoções. Ou seja, o direito também é um local de emoção, é um local onde as pessoas têm que ter uma escuta, onde as pessoas devem ser ouvidas, onde elas têm que ter local para falar. Porque eu costumo dizer, Letícia, nessa minha prática aí de quase 15 anos como advogado de família, e depois veio a psicologia, que... por que quando eu fui fazer psicologia? Porque eu observei que os conflitos e os processos judiciais, na maioria dos casos, ele vinha por causa da falta de equilíbrio emocional. Vinha ou vem, né, na verdade, no presente, pela falta dessa autorregulação emocional. Que muitas vezes, quando você vai para um processo, principalmente de família, vai para aquela ideia do... eu quero, de repente, pegar do meu ex tudo que é meu. Tudo o quê? Na verdade, o que muitas vezes
está se buscando ali não é resolver o processo, é resolver aquela dor emocional. É uma vingança, por exemplo. E quando você se reconhece num local de entender, como você bem colocou, que emoção eu estou sentindo, qual o princípio que eu devo seguir, isso aqui tem a ver ou não tem a ver comigo. Então, quando eu me ponho nesse local de autoconhecimento, eu consigo fazer com que essas emoções elas não dirijam minha vida. Eu acho que todos nós, como você bem colocou, nós somos seres humanos, nós somos emocionais. Mas até que ponto isso é útil ou inútil para a nossa vida, no sentido de que emoções eu devo seguir? Porque eu conheço muitas pessoas, e acredito que todos nós conhecemos, que só agem pela raiva, que só conseguem agir quando estão com raiva. Então, esse emocional, ele precisa ser, de uma certa forma, curado, equilibrado. E eu digo que é o vigiar e orar o tempo todo. Sim. Você falou que algumas vezes do ego, então, você vigiar e orar essas emoções o tempo todo para você realmente ir para um local de observador e não de observado. E eu acho que isso é bem importante, e as suas falas foram bem tocantes nesse ponto, e mais uma vez deixando claro que aqui não é sobre religião, a gente trouxe aqui alguns assuntos, até cheguei aqui a Letícia sobre a questão do pecado, que ela tem uma visão, eu tenho outra, e eu acho que isso também é você ter emocional, e eu trouxe de propósito a minha visão para perceber, e achei super importante a tua colocação, e a tua empatia de entender, ok, mas para mim isso aí é assim. E isso é ter equilíbrio emocional. E aqui, para mim, é uma verdadeira aula de equilíbrio. Eu preciso crer naquilo que eu falo e acredito e expor, porque isso é posicionamento, E eu não preciso, de uma certa forma, agredir o outro ou reagir ao outro porque ele pensa diferente. Não, e eu trouxe esse exemplo aqui bem legal, e eu deixei para falar isso no final, assim, né, quase caminhando aqui para os finalmente, infelizmente, que... Infelizmente, viu? Infelizmente, a gente vai passar aqui, vai montar para passar horas conversando com a Letícia, porque eu amei. Justamente para demonstrar, de um exemplo claro que não foi combinado. Sim. E quero lhe parabenizar por isso, que é muito difícil as pessoas, quando você coloca uma posição diferente, principalmente em assuntos em que pessoas, no sentido de confundem religião com espiritualidade, e as pessoas têm a serenidade que você teve de dizer, não, mas para mim é isso aqui. Estou resumindo sua fala, mas eu sei que você trouxe de uma forma muito tranquila de dizer, não, mas eu penso que é assim, eu penso que é dessa forma. E isso é muito bacana. E aqui é um claro exemplo de ter equilíbrio emocional. Você pode ter uma ideia, eu posso ter outra, a gente não precisa conflitar por isso. Não precisamos. E a gente pode respeitar E a gente pode aprender com o outro sempre. Respeitar um com o outro sempre e dizer assim, ok, isso para mim não faz sentido, mas essa é a minha verdade. E eu costumo dizer, Letícia, que nós temos a nossa verdade e existe a verdade do outro e existe uma verdade universal. Sim. E essa verdade universal, onde é que está? Você lê a Bíblia? Leio. Eu acredito que a verdade está ali. E aí é uma perspectiva de quem, a verdade... Porque ali tem princípios, né, atemporais que serviram no passado, servem hoje e vão servir no futuro. Então, se tem essa atemporabilidade, universabilidade, então eu acredito que a verdade está ali. Então, por isso que é tão importante, né, eu sei que aqui o público é muito voltado para mulheres, a gente... Para pessoas, na verdade. Para pessoas em geral, né? Mas uma dica que eu digo para as mulheres, né, é elas lerem o capítulo 31 de Provérbios, que fala sobre a mulher virtuosa. Então, essa mulher, quando ela estuda, como ela tem que ser, assim, não é criar não é criar um modelo, não é isso, mas é uma mulher virtuosa, que ela vai conseguir alcançar o que ela quer. E eu acho que uma mulher virtuosa, que também tem nesses provérbios, lá fala, em outras palavras, e você falou muito bem a questão da inteligência, saber interpretar, lá consta também a questão do equilíbrio emocional. Tem. Né? E justamente achei super bacana essa dica, porque muitas vezes as mulheres vão para brigas, não só mulheres, mas também homens e etc., mas... porque se perdem dessas virtudes, porque se deixam ir para esse caminho das emoções de baixa frequência, como você bem colocou. Letícia, infelizmente, a gente chegou ao fim, queria passar aqui mais tempo conversando. Mas eu acredito que essa nossa conversa, esse nosso papo, deu para despertar um pouco, né, as mulheres, para elas entenderem algumas técnicas, né, do que fazer. A dica que eu dei que é sobre ler, e se não entender,
Pegue o chat GPT. Coloca assim, eu faço assim quando eu vou estudar a Bíblia. Chat, o que é a passagem de tal quer dizer? O que Jesus quis ensinar com isso? Como é que eu posso aplicar essa lição nas 5 áreas da minha vida? E aí ele vai dizendo tudo, vai explicando tudo. E aí, gente, eu vou deixar a dica aqui pro perfil da Letícia, que eu já, virei fã de carteirinha, que ela fala muito sobre isso. Eu acho que é um papo muito bacana, porque nós somos jovens, e obviamente, não vou revelar aqui minha idade, mas temos carinha de jovens, e eu acho que falta muito essa perspectiva de pessoas jovens influenciar outras pessoas, influenciarem positivamente. Eu acho que você tem sido essa influência, você é essa influência, e por tal motivo está trazendo essa mentoria para mulheres, que é algo super importante. E não que homens não tenham que trabalhar as emoções, viu? Com certeza, talvez é o ser seja humano, o principal, mas enfim, como aqui a nossa perspectiva é de falar para as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, infelizmente, historicamente, as mulheres ocupam esse papel. Obviamente, eu sei que há várias exceções, então, por tal motivo, a nossa ideia aqui é falar para esse público feminino, mas tudo que você trouxe aqui foi de grande valia para qualquer público. E eu posso só fazer um adendo? Claro. Você falou sobre vulnerabilidade. Vocês acreditam que eu amo ser vulnerável hoje? Sabe por quê? Porque eu sempre fui uma mulher... Vulnerabilidade não é fraqueza, Não é fraqueza. E as pessoas confundem. Deus... quando a gente confia em Deus, a gente está sendo vulnerável ao amor de Deus. Então, quando a mulher é vulnerável, não é que ela é fraca, tem fraqueza, não é isso. Apesar de quando a gente está fraco, nós somos fortes em Deus. Mas não é isso. Quando a gente está vulnerável, é como se a gente quisesse ser cuidada. E quando a gente diminui essa necessidade de controle, eu era uma pessoa que queria ser muito controladora, mas não é porque eu queria, é porque as experiências da vida, tive que começar a trabalhar muito cedo, pagar todas as minhas contas, então a gente fica nesse estado de alerta, de defesa diante do mundo. Reativo. Mas quando a gente se torna manso e vulnerável, as pessoas sentem essa vibração, essa energia boa e querem nos ajudar, nos apoiar. Então não tem nenhum problema a mulher ser vulnerável. As coisas ficam fluidas. Exatamente. E quando eu falo vulnerável, muito bem colocado por você, eu quero dizer nesse estado de fraqueza que a sociedade pôs a mulher que não é para estar, Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí fica a dica. Trabalhar as emoções é uma forma de resolver os conflitos, é uma forma de desatar o nó, é uma forma de unir o nós, porque eu acho que a psicologia me trouxe algo muito bacana, que da abordagem que eu sigo, que é a TCC, ela fala que o pensamento leva a uma emoção e a emoção leva o comportamento, e isso é um ciclo. Ou seja, a emoção influencia diretamente no comportamento. E a emoção influencia diretamente nos meus pensamentos. Então, quando eu trabalho pensamentos, eu vou trabalhar minhas emoções, que eu vou trabalhar meus comportamentos. E, lembrando disso, em vez de eu reagir àquela emoção, eu posso me destacar daquela emoção e dizer, o André está sentindo raiva. Eu vou responder, conforme você ensinou. Vou responder a essa emoção. E quando eu respondo a essa emoção, eu consigo ter uma vida mais fluida. Letícia, se as pessoas quiserem te encontrar, onde é que elas te acham? Fala pra gente as tuas redes sociais, vai estar aqui embaixo, tudo, mas fala pra gente. Eu tenho um perfil que falo muito sobre direito, advocacia, direito imobiliário, que é o leticiaaragão.adv. E eu criei um novo perfil para falar diretamente com vocês, mulheres, que é o letiaragão.despertar, que é justamente um despertar da sua consciência. E eu vou aproveitar, Letícia, eu vou brevemente lançar, aqui em primeira mão, ninguém sabe, mas eu vou falar aqui, um clube do livro chamado de Despertar da Consciência. Eu quero você participando comigo. Que honra! Para, de repente, me ajudar. Bora, vamos junto. Despertar essas consciências, que é um livro super bacana. Eu nem sabia, viu? E aí, já lhe convido aqui de antemão para participar comigo nesse clube, que brevemente vai ser lançado, que é justamente... E aí, essa questão de despertar da consciência. Letícia, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, André. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal. Tchau, gente.